Está escrito em Salmos 37, versículos de 1 a 6, o seguinte: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a sua justiça como o sol no fulgor do meio-dia. Meu irmão, minha irmã, Salmo 37 traz uma reflexão sobre a sabedoria, com ênfase no contraste entre o justo e o ímpio. O estudo bíblico do Salmo 37 expressa como é temporária a felicidade dos ímpios. O título do Salmo 37 afirma que quem o escreveu foi o rei Davi. Esse texto poético, lindo, deixa muito claro que o salmista escreveu esse poema quando já era um homem maduro. É o que fala no versículo 25, quando ele diz: Fui moço e hoje já sou velho. Isso explica a forma com que o autor se coloca ao longo do salmo, ou seja, como um observador da vida, cuja experiência de vida confirma a sua reflexão. O tema principal do Salmo 37 pode ser resumido numa única pergunta: por que os homens maus prosperam, enquanto os homens justos sofrem? O salmista trata desse problema no Salmo 37 sob a ótica da providência divina. Então, no Salmo 37, ele responde a certos questionamentos que muitas vezes nós também fazemos. Como, por exemplo, são tantas as questões, mas quantas vezes nós mesmos já não perguntamos por que Deus permite que os perversos prosperem? Ou será que Deus não está vendo os justos sendo oprimidos pelos injustos? Outra questão: porque muitas vezes, quanto mais longe de Deus o homem ímpio estiver, mais feliz parece ser a sua vida? Uma outra questão: será que Deus não faz diferença entre o justo e o perverso? Será que realmente Deus está no controle de tudo, já que a maldade parece prevalecer? Outra questão: Deus não se importa com o que os homens fazem nesta terra? Pois é, são muitos. Se fosse aqui nomear, nós não pararíamos. Mas o Salmo 37 responde de forma extraordinária e clara uma dessas questões, sempre apontando para a soberania de Deus. Estudando este salmo, nós poderíamos usar a seguinte divisão: do versículo 1 a 6, não olhar para os perversos, mas olhar sempre para Deus. Dos versículos 7 a 11, para sermos confortados pela promessa de Deus. Dos versículos 12 a 15, mostra que o Senhor contempla a perversidade dos ímpios. E do 16 a 20, que Deus compreende o sofrimento dos justos. E do 21 ao 26, que o Senhor fortalece e abençoa o seu povo. E dos 27 ao 31, que Deus jamais desampara os justos. E do 32 ao 34, que o Senhor é quem julga os homens maus. E do 35 a 40, mostra a transitoriedade da prosperidade dos perversos e o seu fim inevitável. Começando aqui dos versículos 1 a 6, esse texto que eu leio, ele diz: confia no Senhor e não se impressione com os perversos. Ou seja, não te indignes por causa dos malfeitores, É isso que ele fala. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura.
Versículo 3: confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Versículo 4: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. E o versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Esse Salmo 37 tem como tema principal a temporária prosperidade dos ímpios. Davi, o salmista que compôs este lindo salmo, ele faz uma análise sobre a prosperidade dos perversos nessa terra. E ele admite que muitas vezes essa questão pode deixar o cristão indignado e até mesmo irritado. Por isso ele começa aqui o Salmo 37, logo no versículo 1, trazendo duas exortações muito interessantes. Ele diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos perversos. Asaf, no Salmo 73, demonstrou que durante um bom tempo de sua vida, também teve dificuldade com essa questão. Ele admitiu que muitas vezes parece ser difícil entender o possível paradoxo da prosperidade do injusto em relação à opressão do justo. E no Salmo 37, repetidas vezes, o salmista adverte que nós não devemos nos importar com essa aparente contradição. Ao invés disso, nós devemos confiar unicamente e inteiramente no Senhor. Por isso o salmista conclama: deleita-te no Senhor e entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Os resultados dessas ações por parte dos servos de Deus aparecem nas promessas subsequentes: e te concederá os desejos do teu coração, e Ele, o mais Ele fará. Muito bem. Alguém pode perguntar: então Deus concederá todos os desejos de seus servos? O Senhor fará tudo o que seu povo pedir? Será que é isso que o salmista está aqui dizendo? Aqui é preciso entender que essas promessas, na verdade, apontam para um clímax escatológico, ou seja, para as últimas coisas. Elas nada têm a ver com desejos e conquistas aqui nessa terra. Na verdade, essas promessas falam de uma prosperidade eterna que definitivamente significa a justificação diante de Deus. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte sobre isso em Tito 3, versículo 7, onde ele diz: Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. A segunda parte deste salmo, os versículos 7 a 11, nos ajuda a entendermos o seguinte: encontre conforto em Deus. Ele diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Por quê? Aí ele explica: porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Glória a Deus por isso, né? Por vezes, o justo pode ser tentado a agir por suas próprias forças, não é mesmo? Contra os perversos. Mas o salmista apropriadamente diz: descansa no Senhor e espera nele. É o que diz o versículo 7. O significado principal desse conselho é: aquiete-se, cale-se, acalme-se, para que o Senhor então haja.
Deus não precisa da nossa ajuda para executar os seus propósitos, para estabelecer os seus desígnios, para manifestar a sua justiça. Enquanto Ele age, cabe a nós descansarmos nele. Nós podemos entregar todo o nosso ser ao Senhor, confiantes de que tão logo desfrutaremos das bênçãos eternas que somente Ele pode nos dar. Enquanto os ímpios encontrarão destruição, os servos de Deus deleitarão na abundância da paz. Mas quando tudo isso acontecerá, o salmista responde: um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. Não é isso que ele diz no versículo 10? Muito bem. A terceira parte aqui nesse breve estudo, os ímpios não podem se esconder de Deus. Os versículos 12 até o 15 mostra isso. Diz assim, versículo 12: o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os seus dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os retos, os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Interessante isso aqui, né? Esses versículos nos mostram a que ponto chega a injustiça praticada pelo ímpio em relação ao justo. Os perversos planejam contra os justos, pois eles os odeiam com todas as suas forças. Eles matam os que andam pelo reto caminho, diz o texto bíblico, e abatem os necessitados. Versículo 12 e versículo 14. Nesse ponto, o salmista se refere aos ímpios como animais selvagens, prontos a devorarem as suas presas, ou seja, o justo. Mas o salmista também explica que Deus não ignora as obras dos perversos. Quando o ímpio oprime o justo, não significa que há um descaso da parte de Deus em relação a isso. Absolutamente. Muito pelo contrário. Ele contempla tudo. A Bíblia diz que do céu o Senhor a tudo assiste. E em sua loucura o ímpio pensa que nunca se dará mal. Porém, as suas armas se voltarão contra ele próprio. E ele próprio experimentará as consequências de seus próprios pecados. É o que fala o versículo 15, quando diz: mas a sua espada ali entrará no seu coração e os seus arcos se quebrarão. Pois é, o livro de Apocalipse fala sobre como será o dia em que os ímpios terão de comparecer diante de Deus, lá no diante do trono branco, do grande trono branco, o dia do julgamento. Nesse dia eles ficarão completamente aterrorizados. O livro de Apocalipse mostra o seguinte: e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Se está registrado em Apocalipse 6, versículos 16 e 17. A parte 4 desse estudo tem como tema: Deus está atento ao justo. Pois é. Ele diz a partir do versículo 16: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustenta o justo. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, ou seja, desaparecerão e em fumaça se desfarão. Nesses versículos, o salmista afirma que Deus sustenta a vida do justo.
Apesar das dificuldades que eles enfrentam nesta terra, Deus é quem supre todas as suas necessidades. É por isso que Davi diz que melhor é o pouco do justo que a riqueza de muitos ímpios. Versículo 16. Isso porque a riqueza do ímpio está fundamentada, na sua maioria das vezes, em suas próprias forças, mas seus braços se quebrarão, é o que diz o texto bíblico. No entanto, é o Senhor quem sustenta o justo, é o que fala o versículo 17. A forma com que Deus sustenta o justo, ela é explicada na sequência do poema. O salmista diz no versículo 18 o seguinte: o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Muito bem. Conhecimento não significa apenas cognição ou uma simples compreensão intelectual. Deus é onisciente e conhece exaustivamente e profundamente todas as coisas. Então, quando a Bíblia diz que Deus conhece o seu povo, não há qualquer redundância, pois isso significa um relacionamento especial, um relacionamento íntimo e profundo. Ao dizer que Deus conhece os dias dos justos, o salmista está dizendo que Deus está envolvido ativamente no cuidado de suas vidas. O Senhor não apenas conhece as necessidades do justo, mas é também quem cuida deles. Que coisa maravilhosa! Por isso Jesus ensinou aos seus seguidores a orarem, dizendo, está em Mateus 6,11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nessa pequena frase, a oração do Pai Nosso, o cristão reconhece a sua necessidade e passa a entender que o único que pode satisfazer é o seu Pai Celestial. A quinta parte desse estudo. O justo é sustentado pelo Senhor. Os versículos 21 a 26 diz o seguinte: o ímpio toma emprestado e não paga. Mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Interessante o versículo 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. E o versículo 25. Fui moço e agora já sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. E versículo 27. Compadece-te sempre e empresta, e a sua semente será abençoada. Versículo 26, aliás. Pois é, meu querido irmão, o justo sabe que tudo quanto possui vem de Deus. Ele compreende que a graça e a misericórdia divina são a fonte do seu sustento, da sua manutenção. Por isso ele também demonstra generosidade. E aí ele compartilha o que ele tem. Ele não se comporta como o ímpio que procura furtar até mesmo aquele que lhe empresta, conforme ele fala aqui no versículo 21. Novamente, o salmista estabelece o contraste entre o justo e o ímpio. O primeiro tem sobre si a bênção do Senhor em caráter permanente. Já o ímpio recebe a maldição divina e termina eliminado. Pois é, o contraste é muito claro. Os justos herdarão a terra e os ímpios serão arrancados pela raiz. Mas uma vez deve ficar muito claro que o justo não é superior ao ímpio, porque por causa de suas próprias qualidades, por causa de suas competências, ou de suas habilidades, ou de sua capacidade. O salmista não deixa dúvida de que é o Senhor quem confirma os passos do homem bom. Isso significa dizer que ele ampara, que ele estabelece aqueles que vivem de acordo com a sua vontade. O versículo 23
o salmista diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então, quando o justo tropeça, aqui diz o texto bíblico que ele não ficará caído. Ele ergue o cristão com a sua poderosa mão. Judas escreve em Judas 1:24 que Deus é poderoso para guardar o cristão de tropeçar. E no Salmo 37, o salmista escreve aqui que ainda que o justo venha tropeçar, o mesmo Deus é poderoso para restaurá-lo, para reerguê-lo, para levantá-lo. É o que fala aqui o versículo 24. A vida do justo serve de testemunho da fidelidade de Deus aqui na terra. É o que fala os versículos 25 e 26. A sexta parte. Deus jamais desampara o seu povo. Versículos 27 a 31. Ele diz o seguinte: aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Por quê? Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei de Deus está em seu coração. Os seus passos não vacilarão, não resvalarão. Esses versículos aqui afirmam que o Senhor também capacita os seus filhos a viverem em obediência. Ele não desampara os santos, mas os preserva continuamente. O Senhor coloca a sua lei nos seus corações, nos corações daquele que ele sustenta. Os cristãos são governados pelos preceitos divinos, tanto interiormente quanto exteriormente. Por isso as suas ações e suas palavras são sábias e justas e têm consonância entre si. A sétima parte aqui desse estudo bíblico é que mostra que o Senhor julgará os perversos. Os versículos 32 a 34 diz o seguinte: o ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. E aí ele completa: espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. E tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Olha, meus irmãos, o ímpio vive na ilusão de que suas tramas ficaram impunes. É essa a sensação que ele tem. Ele não vê nenhum problema em espreitar o justo para tentar matá-lo, para tentar atrapalhar a sua trajetória. Mas o Senhor julgará os perversos. Além disso, Deus não permitirá que as acusações dos ímpios prevaleçam contra aqueles que foram justificados. Pelos méritos de Cristo, os cristãos são declarados inocentes diante do tribunal de Deus. Aleluia! Para a glória de Deus, eles contemplarão a manifestação da justiça divina sobre os ímpios. Nós precisamos saber o que é a justificação. Veremos numa outra ocasião. E concluindo, a parte 8 desse estudo fala do fim do ímpio, um fim que é inevitável. Nós encontramos dos versículos 35 a 40 que diz: veio o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. 36. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Versículo 38. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor
os ajudará e os livrará dos ímpios e salvará, porquanto confiam nele. É verdade que o ímpio prospera nos negócios deste mundo, sim. O salmista se refere ao perverso como uma árvore exuberante, árvore esta que floresce em terra nativa. Mas a sua prosperidade, ela é passageira e apenas serve como um tipo de prelúdio da sua ruína. Os perversos estão destinados ao julgamento divino. É o que fala Provérbios 16:4. Quando o juízo de Deus for derramado sobre o ímpio, nada mais lhe sobrará. Por isso que ele fala aqui no versículo 36, já passou e não é mais. Toda a sua prosperidade e glória terrena serão como um sonho que se vai quando a gente acorda. Deus os coloca em terreno escorregadio e assim eles são lançados em destruição. É o que fala os versículos 18 a 20 do Salmo 73, escrito por Asaf. Além disso, Deus não somente julga os perversos, mas livra os justos das suas armadilhas. Enquanto os ímpios encontram no Senhor ira e juízo, os justos encontrarão nele a salvação. Para os justos, Deus é fortaleza no tempo de angústia. Versículos 38 a 40. Por isso o salmista escreve que o fim do justo é a paz. O cristão desfrutará de uma paz eterna na presença de Deus, uma paz exuberante, uma paz que excede a todo entendimento. O apóstolo João registrou a seguinte promessa: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Apocalipse 22, 7. Concluindo, meus queridos e amados irmãos, o estudo do Salmo 37 nos permite fazer várias aplicações práticas, como, por exemplo, o Salmo 37 revela que Deus está no controle da sua história. O Salmo 37 também revela que Deus está vendo tudo o que os homens fazem durante as suas vidas aqui na terra. O Salmo 37 também revela que, por maior que seja a prosperidade do homem ímpio neste mundo, a sua felicidade é temporária e passageira, não prevalecerá. O Salmo 37 também revela que Deus pedirá conta de tudo que os homens fizerem durante as suas vidas. Aqui no Salmo 37 também encontramos que no momento oportuno Deus estenderá a sua mão e socorrerá aquele que nele confia. O justo jamais permanecerá injustiçado. O Salmo 37 também revela que os servos de Deus, ainda que perseguidos, ainda que assolados e maltratados neste mundo, eles possuem uma felicidade sem fim e são herdeiros das bênçãos eternas. Pensemos nisso, meus queridos e amados irmãos. Deus abençoe as nossas vidas, Deus guarde e proteja de todo mal as nossas famílias.